Este vídeo é patrocinado por Webull. Não sabemos o que está acontecendo no mundo? Ok, estou sendo vago. Não quero dizer que cada um de nós está desinformado sobre os problemas reais, ou algo assim. Mas sim, devido à maneira como vivenciamos o mundo e aos vários preconceitos que existem, as suposições e julgamentos que temos às vezes simplesmente não refletem a realidade. E espero que isso mostre um pouco por que isso acontece. Vamos começar com uma pergunta divertida. Isso é, em média, quem tem mais parceiros sexuais na vida? Homens ou mulheres? Assim iniciou uma palestra de ciência da computação do MIT em 2010. Então hoje vamos falar sobre sexo. Nesta questão, consideramos apenas parceiros do sexo oposto, como homens dormindo com mulheres e vice-versa. Tudo bem, internet, não fique brava. Só para simplificar a matemática. Antes de responder, notamos que ao perguntar isso na rua, provavelmente teremos respostas polarizadas das pessoas, baseadas no que veem na realidade e em seus grupos de amigos. Mas tenho certeza de que muitos de vocês percebem que se um homem dorme com uma mulher, então, por padrão, ela também dormiu com ele. Então, deveria ser igual em termos de todos os números estarem aumentando juntos. Mas vamos ser mais específicos, considerando que há ligeiramente menos mulheres que homens na Terra. Então, utilizaremos a teoria dos gráficos para responder a essa pergunta. E como eu não quero levar em conta os bilhões de pessoas na Terra, vamos analisar um mundo hipotético onde existem um total de 4 mulheres e 5 homens. Então, ninguém dormiu junto, significando que o total de parceiros sexuais para ambos é 0. Duas pessoas dormindo juntas são representadas por uma linha conectando-as. Então vamos dizer que esses dois dormiram juntos e esse mesmo homem dorme com outra mulher. Agora ele tem um total de 2 parceiros, e cada uma dessas mulheres tem um total de 1, o que mantém os totais em ambas as categorias iguais. Se esses dois se unirem, acrescente 1 a cada número e o total permanecerá igual. Não importa o número de encontros sexuais, nossos totais ficam inalterados. Em termos mais técnicos, estamos dizendo que a soma do grau de todos, também conhecido como seu número de parceiros, sempre será a mesma para ambas as colunas devido à natureza recíproca de duas pessoas dormirem juntas. Dividindo o total pelos 5 homens, obtemos a média de parceiras sexuais que eles têm. Então, para as mulheres, apenas dividimos por 4. Então, neste cenário, as mulheres têm, em média, mais parceiros do que os homens. Mas isso é simplesmente porque há menos delas. Quero dizer, os totais aqui sempre serão iguais. Mas se você tem menos pessoas em um grupo, esse grupo terá uma média mais alta devido ao menor denominador. Podemos avançar e dividir as médias, o que indica que as mulheres têm 1,25 vezes mais parceiros que os homens. Mas esse número não é nada mais do que a proporção de homens para mulheres, e isso sempre será o caso. Para descobrir quantos parceiros a mais as mulheres têm comparado aos homens, basta dividir a população masculina pela feminina. Assim, se dividirmos a população de homens por mulheres usando as estimativas do Atlas Mundial, vemos que as mulheres têm, em média, 1,02 vezes mais parceiros sexuais que os homens. Mas, de novo, é apenas porque são menos. Portanto, não precisamos de mais informações para provar nosso ponto. Se estamos supondo erroneamente que não há parceiros do mesmo sexo. Logo, se você lê um estudo que aponta uma grande diferença entre homens e mulheres em relação a parceiros sexuais, isso basicamente indica que a amostra pode não ser representativa, ou, mais provavelmente, as pessoas não são honestas sobre seus números em pesquisas. Agora, na mesma palestra do MIT, o professor segue tudo isso dizendo que anos atrás, o Boston Globe publicou um artigo dizendo que, dos campi que eles pesquisaram, em média os estudantes de minorias estudavam com estudantes de não minorias mais do que o contrário, se isso faz sentido. Para ser justo, não encontrei este artigo, talvez por ser muito antigo. Mas quero confiar no professor do MIT porque é uma boa história. De qualquer forma, o artigo, como está declarado, é 100% verdadeiro. E isso é porque, por definição, há menos estudantes de minorias do que não minorias. E quando duas pessoas estudam juntas, podemos pensar nisso como se essas duas estivessem conectadas por uma borda, assim como vimos antes. Podemos pensar neste gráfico como representando colegas de estudo, não parceiros sexuais, e a análise permanece a mesma. Os totais para ambos os grupos são iguais. Porém, com menos pessoas na coluna da esquerda, o grupo de estudantes minoritários, descobrimos que a média deles é maior após entrevistar todos. Ou eles estudaram com estudantes não minoritários, em média, mais do que o contrário.
Essencialmente, aquele estudo que o Boston Globe fez deveria ter dito que aquilo que é garantido acontecer matematicamente aconteceu. Mas todos nós sabemos que não é assim que as pessoas vão interpretar isso. Retomando o tema namoro, vamos analisar o paradoxo de Bergson para identificar uma falha significativa em um estereótipo real. Já comentei sobre isso em um vídeo antigo. Se assistiu, pode pular, mas se encaixa bem aqui, então incluí. Agora, o estereótipo que vamos analisar é que pessoas bonitas geralmente têm personalidades ruins, o que todos nós já ouvimos antes. Então essa suposição pode ser desenvolvida através das experiências de namoro de alguém. Podemos visualizar isso fazendo um gráfico de atratividade versus personalidade, medindo de feio a atraente e de malvado a simpático. Agora, é seguro dizer que a maioria das pessoas só vai namorar alguém cuja combinação de personalidade e atratividade excede algum valor. Isso implica que seu grupo de candidatos potencial está acima de uma diagonal, permitindo que você namore alguém menos simpático, mas muito atraente. Assim, se você namorou várias pessoas nesse grupo, tende a perceber uma queda na personalidade à medida que a atratividade aumenta. Talvez não exista nenhuma tendência sobre personalidade e aparência, como se as pessoas fossem uniformemente distribuídas nesse gráfico. Porém, ao limitar seu grupo de namoro à seção vermelha, você não notará as pessoas fora dela. Seu viés de seleção cria uma tendência falsa inexistente. Se as pessoas mais bonitas e com melhor personalidade estão fora do seu alcance, apenas intensifica seu viés percebido. Isso não prova que o estereótipo está completamente errado, mas espero que apenas faça você pensar como podem haver razões muito ocultas para as suposições que fazemos. Também podemos ver esse paradoxo entre as notas do SAT versus GPA em várias faculdades. Agora, SAT e GPA têm correlação positiva, pois altos GPAs normalmente correspondem a bom desempenho no SAT. Então, um gráfico das notas dos alunos poderia aparecer com isso subindo. Mas para as faculdades, muitas vezes as pessoas que pontuam muito baixo em ambos serão rejeitadas. A menos que seja uma escola de elite, os que pontuam alto podem preferir IR para outro lugar. Portanto, as notas dos estudantes dessa escola podem estar negativamente correlacionadas, mesmo que isso não represente a correlação geral dos estudantes. Certamente, o processo de admissão em faculdades não é simples. Apenas separando linhas, você cria uma tendência mais positiva, mas não refletirá a verdadeira tendência do SAT versus GPA. E assim, o viés de seleção cria um conjunto de estudantes que não representa verdadeiramente a população. Em um assunto diverso, há uma conhecida história de um matemático que, na Segunda Guerra Mundial, estudou aviões retornados do combate. Ele analisou os padrões de balas para determinar o local ideal para colocar armadura nos aviões. Logicamente e matematicamente, ele concluiu que o ideal era posicionar a armadura onde não havia buracos de bala. E isso porque esses aviões que ele estava analisando eram os que haviam sobrevivido. Então, claramente, esses buracos de bala que vemos não foram fatais para o avião. Se houvesse um ponto no avião que pudesse derrubar todo o resto, então não veríamos nenhum buraco de bala lá, já que esses aviões nunca voltariam. Isso é viés de sobrevivência, ou o erro lógico que surge quando você se concentra apenas nas coisas que passam por um processo de seleção. Se já observou uma casa ou edifício antigo e pensou, nossa, a arquitetura do passado era mais impressionante, isso é viés de sobrevivência. Lembre-se, a maioria dos edifícios antigos mal construídos ou feios foram demolidos para a construção de novos. Você está vendo apenas os que sobreviveram ao longo dos anos que não queremos demolir. Se você já ouviu dizer que a música atual não se compara à de décadas atrás, isso é viés de sobrevivência. As pessoas podem não apreciar os novos gêneros musicais, o que é compreensível. Contudo, é importante lembrar que muitas músicas ruins dos anos 70 e 80 desapareceram da memória e do rádio. Elas não são mais tocadas. Contudo, as melhores resistiram ao teste do tempo e ainda são ouvidas hoje, sendo principalmente o que se ouve em termos de música mais antiga. Este é um exemplo pessoal, mas dediquei bastante tempo dando aulas particulares para crianças locais. Lembro-me de comentar com um colega que os professores do distrito eram péssimos, já que as crianças me contavam sobre suas experiências negativas. Levou um tempo para perceber que, claro, é tudo o que estou ouvindo. Alunos com professores incríveis raramente precisam de ajuda extra ou tutor. Bem, não tão frequentemente. Eu, no entanto, estava focado na minha realidade, lidando com um grupo específico de alunos que frequentemente tinham experiências únicas. E sempre que você ouve uma história de alguém que, digamos, abandonou a escola e se tornou um grande sucesso, lembre-se de que você não está ouvindo as histórias daqueles que abandonaram e nunca conseguiram. Portanto, antes de julgar com base nas suas observações, pense também no que não está observando. Prosseguindo,
o teorema de Bayes, que permite realizar previsões e calcular probabilidades a partir de informações conhecidas, foi apresentado ao mundo há séculos. E enquanto a maioria das pessoas usa essa fórmula apenas para completar suas tarefas de casa, ser um bom bayesiano no dia a dia e ser capaz de fazer previsões razoáveis que refletem a realidade requer estar bem informado sobre o que quer que estejamos analisando. Há mais de uma década, o MIT conduziu um estudo para avaliar a habilidade das pessoas em prever eventos cotidianos. Achei o estudo interessante pelas perguntas vagas feitas, como por exemplo, quanto tempo uma pessoa de 18 anos viverá? Então, sem mais informações, qual seria o seu palpite? As expectativas de vida seguem uma curva de sino ou distribuição normal. Portanto, com apenas 18 anos, a matemática prevê que viverão até cerca de 78 anos a expectativa de vida média. Bom, tecnicamente, já passei dos 18 anos. Essa é a melhor previsão de acordo com a análise bayesiana. E se te disserem que alguém tem 90 anos? Qual a idade que você prevê que eles viverão agora? Neste caso, a matemática prevê que eles viverão até os 94 anos. Não se preocupe com o motivo desse número especificamente, mas note que, por eles viverem além da média, a previsão não é tão elevada. Contudo, prever que eles vão sobreviver até a próxima semana é impreciso, pois muitos dos que atingem os 90 anos vivem vários anos adicionais. Porém, prever que viverão até aproximadamente 115 anos não é uma suposição bem fundamentada nos dados. Após questionar várias pessoas, pesquisadores descobriram que elas preveem exatamente como as previsões bayesianas ótimas sugerem, o que não é surpresa. Os pontos pretos mostram os palpites das pessoas, enquanto a linha preta sólida indica o palpite matematicamente ótimo. Então, as pessoas são boas em fazer previsões. Isso se deve ao fato de estarmos geralmente bem informados sobre expectativa de vida, números e dados. E sobre as coisas que seguem a lei de potência com longas caudas, por exemplo. Como se fizéssemos um gráfico da renda pessoal das pessoas, ele pareceria algo assim. Muitas pessoas ganham muito pouco e estão agrupadas à esquerda da mediana, enquanto o lado direito abrange uma gama muito maior de rendas, chegando a US bilhões. Então sim, tem uma cauda muito longa neste caso. E veríamos a mesma distribuição ao traçar quantas cidades do EUA têm uma certa população ou quantos filmes arrecadam na bilheteria, já que a maioria dos filmes ganha muito pouco, mas alguns ganham muito. Se as alturas humanas masculinas seguissem uma distribuição de lei de potência ao invés de normal, mantendo a mesma média, milhões de nós teríamos poucos centímetros de altura, e existiria alguém mais alto que o Empire State Building. Então, sim, essas duas curvas criam realidades muito diferentes, mesmo que as médias sejam as mesmas. Portanto, se pesquisadores do MIT lhe pedirem para prever a arrecadação de um filme que já fez 10 milhões de dólares, qual seria sua estimativa? Sem informações sobre o tempo de exibição do filme, a matemática sugere que, com nada além, multiplique o número que tem por um valor constante, nesse caso de filmes, cerca de 1,4. Portanto, se um filme fez 10 milhões de dólares, presume-se que atingirá 14 milhões. É isso que a matemática diz para fazer. Veja, essa é a diferença entre distribuições de lei de potência e normais. Anteriormente, vimos que a expectativa de vida ideal para um jovem de 18 anos estava bem distante de sua idade atual. Para o indivíduo de 90 anos, como ele viveu além da média especialmente, o salto foi muito menor. Porém, para filmes, notamos um aumento modesto naquela cifra de 10 dólares milhões. E quando um filme fatura mais, esperamos que ele vá além. Este é o resultado de ter uma longa cauda em nossa distribuição. São cenários distintos, porém, as pessoas tendem a fazer previsões quase exatas, como evidenciado no gráfico de faturamento atual de um filme versus o esperado, onde os pontos representam as previsões das pessoas e a linha sólida, a previsão ideal. Portanto, mesmo que as pessoas não conheçam a distribuição em questão, elas tendem a fazer previsões razoáveis se estiverem bem informadas sobre o assunto. Mas e quando se trata de coisas sobre as quais não estamos tão informados? Imagine, Deus nos livre, se descobrisse que tem câncer. E para esse tipo específico, metade dos pacientes morre em 8 meses, que é a mediana. Isso realmente ocorreu com um homem chamado Stephen Gould, em 1982, o que seria muito difícil de ouvir. Ao descobrir sua doença, dedicou-se a aprender tudo possível sobre ela. Após análise, percebeu que, apesar da mediana de 8 meses, a expectativa de vida seguia uma distribuição de lei de potência, sendo fortemente assimétrica à direita. Como Gould era jovem e tinha boa saúde, ele descobriu que era mais provável que ele estivesse do lado direito da mediana, o que significa que ele poderia viver 8 meses ou 8 anos ou mais,
já que essa é a implicação de uma cauda longa. Seu novo entendimento da distribuição dos números mudou a maneira como ele via a situação. Se seguisse uma distribuição normal com 8 meses no meio, viver mais que a média seria como o já visto. Isso sugere que seu tempo pode estar quase no fim. Contudo, com uma distribuição de lei de potência, se ultrapassar a média, pode-se supor que há uma boa probabilidade de viver mais, pois é uma previsão plausível. Assim como um filme que já fez muito pode ser esperado para fazer muito mais. E Gold acabou vivendo por mais 20 anos após seu diagnóstico. Agora vamos ver como é simples nos desinformar sobre o que ocorre no mundo. Por causa do que somos expostos, o que vivenciamos, o que vemos e ouvimos diariamente, isso distorcerá a nossa visão do mundo, tornando nossas previsões muito pouco confiáveis. Frequentemente somos atraídos pelo incomum, seja no que clicamos ou nas histórias que contamos. Por exemplo, quem foi mordido por uma cobra sempre contará essa história. Ganhadores da loteria serão exibidos na internet. Se alguém for morto por um tubarão amanhã, é mais provável que vire tendência nas redes sociais do que uma história de morte por câncer, a não ser que seja uma pessoa famosa. E sim, infelizmente milhares de pessoas morrem de câncer todos os dias, então não poderíamos ver tudo isso. Mas esse é o ponto, porque por padrão, estamos comumente expostos a coisas que não são comuns. Amplificando isso com notícias diárias e redes sociais, nossa visão de mundo distorce ainda mais. Estamos vendo o que recebe cliques, não o que reflete nossa realidade proporcionalmente. Há cerca de 2 décadas, um estudo revelou uma queda de 20% nas taxas de homicídio nos EUA entre 1990 e 1998. Contudo, histórias de assassinatos nos noticiários aumentaram 600%, tornando difícil para o espectador manter visões precisas do mundo. Avançando, houve um crescimento nas narrativas sobre violência juvenil de meados dos anos 1990 a 2001, embora a tendência era de queda no crime juvenil. Porém, isso não importava, pois a opinião pública já havia alterado. Pesquisa aponta que adultos americanos acreditam que menores de 18 anos cometem quase metade dos crimes violentos, quando na verdade é cerca de 13%. E talvez você tenha ouvido falar de pessoas que têm medo de sair de casa porque assistem muito às notícias. Ou talvez você saiba de alguém que, por causa de um ataque de tubarão visto online, nunca entrará no oceano. Bem, existe um nome para tudo isso. E é a heurística da disponibilidade, que é um atalho mental que as pessoas fazem em que baseiam suas decisões ou avaliações de algum tópico em exemplos imediatos que vêm à mente, não em dados reais. Ou seja, você pode imaginar alguém dizendo que praias são perigosas, citando exemplos de ataques de tubarão. Mas o fato de estarem citando esses casos específicos meio que mostra o quão raros são os ataques. Mas não é assim que nossos cérebros vão enxergar isso. Esses nomes que você vê online ou nas notícias fazem parecer mais real para nós. É isso que pode influenciar muito mais as decisões das pessoas do que porcentagens e estatísticas. É isso que realmente é a heurística da disponibilidade. As pessoas gostam de histórias, não tanto de números. Quer dizer, você já viu um político ou 2 fazerem isso? Se exibir tanto Trump quanto Obama agindo assim, ninguém pode se irritar, certo? Afinal, estou expondo os 2 lados. Ah, não, acho que todos ficarão irritados. Ah, bem, vamos fazer isso de qualquer maneira. Então aqui estão os 2 no meio de suas conversas sobre saúde. Sabe, tem uma carta emoldurada pendurada no meu escritório agora. Foi enviada para mim durante o debate sobre saúde por uma mulher chamada Natoma Canfield. Marjorie e Kevin Ware, da Carolina do Sul, têm um filho, Monteiro, que sofre de espinha bífida. Mas 18 anos atrás, Natoma foi diagnosticada com câncer. Os democratas de Washington prometeram a famílias como os Weirs, que se gostassem do seu médico, poderiam manter o seu médico, mas agora só resta um segurador na Bolsa de Seguros do Estado. E mesmo estando livre do câncer por mais de uma década, a seguradora dela continuava aumentando suas taxas ano após ano. Vou parar aqui, vocês entenderam a ideia. Agora, por que eles mencionam essas histórias em seus discursos, independentemente do resto? Porque, quero dizer, em um país de mais de 300 milhões de pessoas, você provavelmente poderia encontrar casos específicos de qualquer coisa para provar por que sua ideia é boa, e ou porque a ideia da outra pessoa é ruim. Isso não ilustra bem como sua ideia beneficiará pessoas com diferentes necessidades e níveis de renda. Mas isso não importa, porque eles não estão falando com estatísticos e economistas. Estão conversando com o povo do país, e várias dessas pessoas vão responder a exemplos emocionais e reais, não apenas a grandes números. São esses nomes que vão conseguir votos e doações.
funciona bastante bem. E por causa dessa heurística de disponibilidade, agora você pode pensar em Natoma Canfield ou Marjorie e Kevin Weir quando for votar ou quando debater com alguém nas redes sociais. Isso foi uma piada. As pessoas não debatem nas redes sociais. Resumindo, os vieses cognitivos impactam enormemente nossos pensamentos e comportamentos, às vezes nos tornando medrosos ou ansiosos pelo que recebemos diariamente, ao invés do que realmente importa. E porque somos atraídos por eventos incomuns, medos irracionais, junto com previsões mal informadas, se tornam cada vez mais comuns. Então, apenas conhecer as medianas e médias dos dados às vezes não basta. Mesmo quando a informação é factualmente correta, frequentemente não conta a história inteira. Mesmo com todas as informações disponíveis, esquecemos do oculto, levando-nos a assumir verdades parciais que distorcem nossas suposições. E de esquecer as pessoas que não aparecem em nosso grupo de candidatos a encontros, para não entender a matemática subjacente de como interações recíprocas como sexo ou estudo afetam as médias dentro de diferentes grupos, pode ser justo dizer que não sabemos o que está acontecendo no mundo. Agora, antes de terminarmos, farei uma previsão. E é que enquanto você estava assistindo a isso, para muitos de vocês, você estava pensando sobre por que as suposições que você já tem são de fato corretas, enquanto as visões opostas são de fato erradas. Isso é chamado de viés de confirmação, onde temos a tendência de interpretar ou lembrar informações de maneiras que confirmam nossas crenças. Quero dizer, observe o estudo de décadas atrás onde pesquisadores juntaram graduandos, alguns pró-pena de morte, outros contra. Todos foram apresentados a estudos acadêmicos, metade apoiando que a pena de morte reduz taxas de homicídio, e metade contradizendo isso. Após receberem as mesmas informações, os participantes avaliaram melhor os artigos que confirmavam suas crenças do que os que as contradiziam. Quando confrontados com artigos que confirmavam suas crenças, os alunos tendiam a aceitar mais, avaliando o estudo como bem realizado. Porém, ao mostrar os mesmos artigos para os de opiniões contrárias, esses alunos passaram a analisar mais os detalhes e demonstraram ceticismo, conforme se pode ver aqui. Tudo o que este suposto estudo justo fez foi polarizar vários dos alunos, mostrando que para muitos de nós só ouvimos as coisas que queremos ouvir, o que apenas acrescenta ao fato de que talvez nossas suposições simplesmente não reflitam a realidade. Para este vídeo, fiz parceria com a plataforma de investimentos Webull, a quem quero agradecer por tornar tudo isso possível. O Webull é um app de negociação de ações sem comissão para traders e investidores de todos os níveis. Sem taxas para comprar ou vender ações, sem custos de manutenção e sem depósito mínimo, a Webull oferece análises e dados detalhados do mercado de ações. No app, você acessa dados de mercado atualizados a cada segundo. Na página do mercado, você pode ver informações do índice de mercado, IPOs recentes, dados de ganhos e mais para ajudá-lo a entender as tendências do mercado. Na sua página de lista de observação, pesquise as ações, ETFs ou criptomoedas que deseja acompanhar. Então, a partir daqui, você tem acesso a números passados e presentes, fluxo de pedidos, previsões futuras, informações de relatórios financeiros e muito mais. Ao estar pronto para negociar, eles aceitam várias ordens, como de mercado, stop, limite e outras mais complexas. Você pode ver comparações de informações de ações lado a lado e definir alertas para acompanhar as mudanças no mercado de ações, caso não tenha tempo para monitorar tudo. Então, além de tudo isso, se você usar o link abaixo para criar uma conta, pode ganhar uma ação gratuita avaliada em até $1.000 ao fazer um depósito inicial de $100 ou mais. Para começar a negociar sem comissões agora, clique no link na descrição. Encerrarei o vídeo aqui. Se gostaram, curtam e se inscrevam. Siga-me no Twitter e entre no grupo Major Pup no Facebook para ficar atualizado. Ative o sino para receber notificações. Nos vemos no próximo vídeo.